Continuando aqui, não são contraindicações. Prótese de estribo, né? Aquelas próteses que ficam aqui no ouvido, né? Que ajudam a melhorar a audição. Prótese dentária, prótese de quadril, stents, que foi o que a gente viu na aula passada de hemodinâmica, projéteis de arma de fogo distantes dos órgãos de risco e gravidez após o terceiro mês, tá bom? Vocês lembram que eu falei, né, que toda vez que a gente for fazer qualquer procedimento radiológico, de imagem ou de radioterapia, o importante é que a gente identifique ao paciente, tá, tudo que iremos fazer, tá? Então, por isso que temos um tópico aqui revelando as informações que devem ser passadas e detalhadas para os mesmos, né? Apesar que muitos não fazem, mas, por exemplo, em clínicas particulares é observado isso daí, né? Então, vamos lá. Primeiro tópico, entre tempo de exame. Então, nós vamos falar para o paciente quanto tempo vai demorar o exame, que geralmente são exames demorados. Enquanto a tomografia a gente faz ali 2 minutos no exame simples, no máximo demora ali 10, 15 minutos no exame trifásico de contraste, que a gente vai falar o que é na próxima aula. O da ressonância, existem exames que podem demorar até 2 horas, dependendo do caso, e da quantidade de estruturas que foi pedido para ser, né, analisado, tá bom? Comunicação entre barulho, né? O barulho da aquisição das imagens. Então, quem já fez a tomografia sabe que fica um barulho tipo bem, 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 e é constante o barulho, por isso que eles dão um protetor auricular para que a gente não fique ouvindo esse barulho em demasia, tá bom? Então, e além disso, existe a comunicação entre as séries. Então, se for preciso falar para o paciente não se mexer ou tranquilizar que nós estamos, né, observando ele, então a gente, se possível, né, a gente pode falar com o paciente, nós podemos comunicar ele, tá? Temos que falar para eles também a necessidade de ficarmos imóveis. Então, é, como somos exames, né? Como são exames que demoram, então a gente tem que sempre reforçar que o paciente deve ficar imóvel, senão vai ter que ser refeito o exame, ele não pode se mexer, né? Porque se mexer, tem que refazer o exame todo, tá? Então, não existe isso. E que se qualquer coisa precisarmos, né? Podemos fazer a comunicação de qualquer fato estranho durante o exame. Então, e vamos informar, o importantíssimo isso aqui, reforçar que a equipe estará de olho no paciente, tá bom? As perguntas mais frequentes que os pacientes fazem são essas aí, né? Se vai doer, para que serve, se usa raio-x, se a pessoa cabe dentro da máquina, se tem abertura dos dois lados, se vai fechar, se vai ficar sozinho, e se existe alguma coisa que impede a realização do exame. Então, todos vocês, até o final do curso, do módulo, responderão essas perguntas, tá? Então, uma desses exercícios que iremos passar e vocês terão que responder. O fato que eu falei ainda agora, mas eu vou reforçar, o magneto, que é o ímã, né, da ressonância, nunca desliga. Portanto, mesmo que o aparelho esteja desligado, o campo magnético permanece ligado. Então, nós temos um ímã de alta potência aí, tá? E esse ímã já foi responsável por N acidentes aí, tá? Então, a gente já teve acidentes, inclusive na região norte, né? De pessoas que entraram armados, né? E a pistola ficou presa dentro do aparelho de ressonância magnética engatilhado, por causa do forte e potente sinal da ressonância magnética, o famoso magneto, tá? Então, é isso daí. Então, os objetos que são proibidos, né? São os metálicos, que são os ferromagnéticos, né? Como tesoura, balde, vassoura, rodo, escadas. Então, objetos com componentes eletrônicos, celulares, pagers, bips, relógios. Né? Objetos com baterias, né? Celulares, bomba de infusão, relógios, tudo isso aí não pode estar dentro da sala de ressonância. Os dados pessoais são os mesmos da tomografia. Iremos incluir nome completo,
idade, sexo, peso e os exames solicitados. Isso aí é realmente igual na tomografia. Nós temos aí os principais protocolos, né, que é crânio, joelho, encéfalo, ombro, abdômen total, tórax, cervical. Então, todos esses exames são constantemente solicitados numa unidade de diagnóstico por imagem. Então, a gente, como vai posicionar o paciente depois de ter feito todas essas etapas de conhecimento, de tentar entender um pouquinho mais a situação do paciente, né? Responder as perguntas do paciente, a gente oferece, né, os produtores auditivos ou auriculares, né? E informa que vai fazer um grande barulho, né? Então a gente consegue botar as bobinas nos pacientes que a gente vai ver já já o que é. Mas lembrando, sempre salientando, né, que o paciente precisa ficar extremamente parado, tá? Então a gente tem aí, né, algumas bobinas, né? Bobinas, vocês vão ver a partir de agora o que são essas bobinas. São parte importantíssimo do da ressonância. Então, entendi de corpo, body coil, bobina, knee coil, aí bobina de superfície, surface coil, então bobina de cabeça, head coil, né, e de ombro, shoulder, né. Então isso aí tudo são bobinas. Então vamos começar aqui como superfície ou receptores, né. Vamos começar aqui. Então, que são as bobinas de modo geral, né? Então, são bobinas que ajustam de forma anatômica aos diferentes órgãos, melhorando assim a relação sinal-ruído, né? Então, a gente encontra bobinas próprias para cada parte estrutura do nosso corpo. A principal função das bobinas, né, que são as superfícies, são a melhorar a relação sinal-ruído, tá bom? Bobina de corpo são de grandes dimensões e utilizadas nos exames que requerem grandes campos de exploração, né? FOV maior que 30 centímetros. O que é FOV? Field of View, né? Que é o que? Campo de visão, ou seja, são feitos para estruturas grandes. Tórax, coluna, abdômen, são estruturas maior, né, que 30 centímetros, né? Então são bobinas de corpo. Bobina de quadratura. Duas ou mais bobinas de superfícies conjugadas de tal forma a obter simultaneamente sinal de uma mesma região. Apresenta melhor sinal ruído, né, comparado à bobina de superfície comum. E o último são as bobinas de arranjo de fase. Múltiplas bobinas conjugadas que apresentam melhor relação sinal-ruído comparado às bobinas de quadratura. E aí a gente tem os exemplos, né? Vou botar aqui de exemplo aqui, né? Ó, ombro, né? Cabeça, superfície, punho, ó, cabeça e pescoço, punho de novo. Então a gente tem aqui essas bobinazinhas que são utilizadas durante a são encaixadas, né, ao redor do paciente, tá? Então o paciente, ó, tem um exemplo aqui de como elas ficam, tá bom? Ó, esse aqui é para crânio, esse aqui é do local que eu trabalhava. Ó, coluna, cervical, ombro, punho, tá? Então, são esses aí, tá?